Paulina vê um anúncio no jornal em que procuram alguém para cuidar de uma senhora idosa, sem imaginar que o trabalho é na casa de seu ex-namorado Osvaldo, que agora é casado com Lourdes. Isabel decide levar Carlinhos para casa. Desorientado, o menino a chama de vovó e caminha com dificuldade, apoiando-se em um galho, já que perdeu as muletas na queda. Leda recorda a Carlos Daniel que, conforme dito por Luciano, Paulina é uma mulher de bom coração e que foi forçada por Paola a se envolver naquela farsa. No entanto, Carlos Daniel continua sem acreditar em Luciano. Leda tenta convencê-lo a se afastar dos problemas e ir até sua casa, mas ele prefere aguardar o telefonema da usurpadora. Isabel chega ao bairro modesto onde vive com Antônia, que a repreende por ter levado o menino para a casa delas. Célia censura Paulina por se conformar em trabalhar cuidando de uma senhora idosa. Antônia insiste para que Isabel mande Carlinhos embora, mas ela recusa e resolve cuidar do ferimento do menino. Célia sugere a Paulina que se disfarce de feia para evitar atrair a atenção dos maridos de suas patroas. Paulina acha o conselho sensato e sorri. Moacir chega à casa de Isabel e Antônia e percebe que Carlinhos está febril. Desconfiado, quer saber o que o garoto está fazendo ali. Isabel explica que o encontraram desacordado na estrada, mas Antônia pede que a irmã a mantenha fora da história. Moacir questiona por que ele não procurou a polícia e Antônia teme que pensem que sequestraram o menino, pois ele aparenta ser de família rica. Isabela revela que após a pancada na cabeça o garoto perdeu a memória. Moacir propõe que cuidem dele até sua recuperação e pede a Antônia que vá buscar álcool, gases e analgésico em sua casa. Antônia protesta dizendo que podem acabar presos por causa da teimosia da irmã. Moacir afirma que no dia seguinte precisam levar o menino à delegacia e Isabel concorda. No dia seguinte, por telefone, Piedade comenta com Carlos Daniel que não acredita que Carlinhos esteja com Paulina e alerta que ela não vai fazer contato, ainda que preferisse que o menino estivesse com ela. Carlos Daniel decide esperar mais um pouco, pois sua avó ainda confia na usurpadora. Antônia apressa Isabel para irem trabalhar, mas ela responde que só sairá após o menino acordar, pois pretende levá-lo à polícia. Carlos Daniel considera a hipótese de que Carlinhos tenha saído para procurar a mãe e esteja perdido, mas Willy e Rodrigo discordam. Isabel alimenta o garoto e diz que o levará ao hospital, onde ele poderá informar que está perdido para ser entregue à família. No entanto, Carlinhos insiste em permanecer com ela, quem chama de avó. Lalinha se surpreende ao atender uma ligação da verdadeira Paola, que pede para falar com Paola, dizendo ser uma amiga. Lalinha disfarça e diz que Paola viajou, deixando a verdadeira chocada. Carlinhos diz a Isabel que se tivesse uma família se lembraria dela. Isabel explica que isso não acontece por conta da perda de memória. Paola pede para falar com Carlos Daniel, mas Lalinha recomenda que ela entre em contato com ele na fábrica. Assim que desliga, Lalinha corre para contar a Adelina e Cacilda que a verdadeira Paola fez contato, deixando as duas em choque. Lalinha revela que já sabia que quem estava na casa era uma usurpadora. Paola conta a Alexandre que Paulina fugiu antes do previsto e pode ter retirado seu dinheiro do banco, por isso precisa retornar com urgência. Adelina liga para Rodrigo avisando que Paola entrou em contato, o que o deixa surpreso. Paulina chega à casa de Lourdes para se candidatar à vaga de acompanhante. Rodrigo pergunta a Adelina se Paulina solicitou dinheiro, mas ela esclarece que quem ligou foi a verdadeira Paola. Rodrigo pede para falar com Lalinha, que confirma com segurança que falou com a própria Paola. Ele pede que se ela volte a ligar, peça que entre em contato com Carlos Daniel sem dar pistas de que a verdade foi descoberta. Lourdes simpatiza com Paulina e explica que sua mãe é um pouco ranzinza devido à idade e à aterosclerose. Paulina então pergunta quais são as condições do trabalho. Lourdes informa que o salário é bom e inclui moradia, alimentação, uniforme e folgas às segundas-feiras. Rodrigo comunica a Carlos Daniel e Stephanie Willy que Paola está viva e reapareceu. Carlos Daniel pergunta qual deve ser o próximo passo e Rodrigo sugere que a deixem retornar à mansão. Stephanie protesta, mas Rodrigo orienta que ela tente ignorá-la, pois essa é a única forma de manter tanto Paola quanto a usurpadora sob controle. Paulina aceita o emprego. Paola recebe todas as cartas enviadas por Paulina e descobre que ela conseguiu recursos para a fábrica, passando a se perguntar se a usurpadora fugiu de vez. Adelina compartilha com Piedade a notícia da ligação de Paola.
Assim que Carlos Daniel e Rodrigo chegam à mansão, Lalinha atende mais uma chamada de Paola, deixando Carlos Daniel completamente surpreso. Rodrigo pede a Lalinha que solicite a Paola que aguarde um instante e em seguida orienta Carlos Daniel a fingir para ela, sem perceberem que Lalinha escuta toda a conversa escondida. Adelina suspeita que Paola esteja prestes a retornar, enquanto Piedade deseja que Paulina volte. Moacir e Isabel explicam a Carlinhos que precisam levá-lo até a delegacia, mas o menino afirma que sente muita dor na perna e não consegue caminhar. Moacir propõe que Isabel vá sozinha à polícia, enquanto ele distrai o garoto contando histórias. Ele começa a chamá-lo de grumete, termo usado para descrever um ajudante de marinheiro. Isabel observa Carlinhos com carinho. Paola diz a Carlos Daniel que já resolveu quase tudo o que precisava durante a viagem e que voltará no dia seguinte, mas confessa que está com saudade dele. Carlos Daniel, fingindo interesse, responde que sente o mesmo como sempre. Após confirmar que está tudo certo, Paola se despede e desliga, convencida de que poderá voltar e reassumir seu lugar sem dificuldades. Carlos Daniel garante a Rodrigo que Paola está viva e a chama de cínica. Rodrigo aconselha o irmão a recebê-la como antes e manter a aparência. Enquanto isso, Lalinha continua ouvindo tudo escondida. Isabel retorna para casa e conta a Moacir que desistiu de ir à delegacia, achando melhor procurar nos jornais alguma notícia sobre o garoto, mas não encontra nenhuma informação. A sós, Moacir alerta Isabel sobre os perigos de manter o menino ali, mas ela insiste que ele ficará até que saia alguma nota nos noticiários. Moacir adverte que caso a polícia encontre o grumete em sua casa, ela poderá ser acusada de rapto. Piedade faz uma oração pedindo proteção ao bisneto e comenta com Adelina que os netos não fizeram nenhum esforço para encontrá-lo porque eles acreditam que a usurpadora o levou, embora ela saiba que Paulina não faria isso e agora seu maior medo é nunca mais rever Carlinhos. No dia seguinte, Isabel também não vai ao trabalho para continuar cuidando do menino, o que irrita Antônia. Isabel explica que tem um pouco de dinheiro guardado, mas Antônia avisa que se ela acabar na miséria, não contará com sua ajuda. Carlos Daniel informa Piedade que Paola chegará ainda hoje e que ela não tem ideia de que seus planos já foram descobertos. Piedade então pede a Adelina que reúna todos os funcionários da casa. Isabel convida o grumete para dar uma volta na esperança de encontrar sua família e explica que pode ser acusada de rapto se ele continuar com ela. O menino diz que não quer ir embora, mas para não prejudicar Isabel, decide obedecer. Brígida orienta Paulina a ter paciência com Dona Zenaida e conta que a senhora está vestindo várias roupas ao mesmo tempo. Logo depois, leva Paulina até o quarto de Zenaida. Paulina se apresenta como a nova cuidadora, mas Zenaida diz que precisa ir à missa. Paulina explica que não é domingo e Zenaida retruca. Piedade informa aos empregados que a verdadeira Paola está prestes a retornar e orienta que ninguém permita que ela perceba que seus planos foram desmascarados. Enquanto isso, Isabel deixa Carlinhos diante de uma igreja na esperança de que alguém o reconheça enquanto observa a distância. O menino começa a se sentir cansado e Isabel decide levá-lo de volta para casa até que alguma notícia apareça no jornal. Carlos Daniel comenta com Rodrigo que solicitou ao banco que o avisem caso alguém tente sacar dinheiro da conta de Paola. Rodrigo afirma que conseguirão localizar Carlinhos por meio de Paola e Paulina e depois disso pretendem exigir que Paola aceite o divórcio, quanto a Paulina será forçada a admitir sua culpa. Carlinhos se alegra ao ver Isabel, pois pensava que ela o havia deixado e chora dizendo que está passando mal. Isabel se comove e garante que continuará cuidando dele. Carlos Daniel sente um mau pressentimento em relação ao filho, mas Rodrigo insiste que ele foi levado pela usurpadora, caso contrário já teriam descoberto. Carlos Daniel concorda que Carlinhos só teria ido embora se fosse com Paulina. Rodrigo lamenta que a usurpadora tenha escolhido trilhar um caminho tão equivocado. Enquanto isso, Paola chega em casa no maior descaramento e pede a Pedro que leve suas malas para o quarto. Ao vê-la, Chico não tem dúvidas de que esta é de fato a verdadeira Paola. Lalinha fica em estado de choque ao reencontrar a patroa. Paola começa a fazer perguntas e Lalinha atualiza sobre os acontecimentos, deixando-a surpresa ao saber que Stephanie está trabalhando na fábrica. Paola avisa que precisa descansar enquanto espera o maridinho. Lalinha está convicta de que esta é sem dúvida a verdadeira Paola. No quarto, ela comenta que a patroa havia decidido não usar mais sais de banho, mas Paola disfarça e pergunta se há correspondência para ela.
Lalinha responde que ela terminou o romance com o pintor. Paola quer saber se Piedade ainda está se embriagando, mas Lalinha revela que não bebe mais desde que ela ajudou a superar o vício. Paola percebe que está caindo em contradições. Quando Paola pergunta se Carlos Daniel está satisfeito com a fábrica, Lalinha conta que o negócio está prosperando desde que ela conseguiu os 2 milhões de dólares. Paola então pede que Lalinha pegue um cigarro em sua bolsa. Logo depois, Lalinha entra em contato com Rodrigo, que informa Carlos Daniel e Stephanie de que a verdadeira Paola já está em casa, deixando os dois apreensivos.